É importante a apresentação da dona Marlene, porque a gente já não é quase conhecido aqui, né? Mas algumas pessoas ainda não nos conhecem, apesar dos 30 anos. É que a gente muda. Quem saiu há alguns anos daqui e voltou já não conhece mais, né, dona Marlene? Eu ainda tinha cabelo quando comecei aqui. Paciência. Graças a Deus estou aqui, outros já não estão mais. Estão no plano espiritual, mas eu não tenho a menor pressa. Não é que eu tenha medo de morrer não, tá, gente? Nós estamos vivendo hoje em dia situações bastante difíceis. Todos os dias, ao ligar a televisão, ou ler o jornal, ou abrir a internet, nós vemos terremotos, tufões, notícias de doenças, enfim, as coisas mais desagradáveis que nos preocupam, que preocupam a humanidade de um modo geral. E isso nos faz pensar, isso nos faz raciocinar o porquê dessas coisas. Por que é que acontecem as grandes tragédias? Por que é que acontecem as catástrofes que assolam a humanidade? Nós vemos muitas opiniões. Tem até os profetas, os arautos da destruição. Tem até um canal de televisão especialista em mostrar as tragédias, em prever tragédias como sinônimo de fim do mundo. E a propósito disso, marcaram uma nova data, né? Depois que passou o ano 2000, marcaram 2012 para o final do mundo. E foram mais exatos, 21 de dezembro de 2012, o mundo acaba. E para aqueles que estão assustados, eu sempre pergunto: vocês têm certeza que estará aqui em 2012? Para presenciar? É uma boa pergunta, né, para a gente fazer. Mas eu repito a questão que é fundamental: por que acontece? De um modo geral, as religiões falam em castigo de Deus. Nós estamos sendo punidos por Deus pelo que nós fazemos de errado, pelo mal que praticamos. Nós estamos sendo castigados pela nossa inconsequência. E sob um ponto de vista teológico, até que parece racional isso. Muita gente aceita como verdade. E tem até fundamento na Bíblia. Nós sabemos que os povos primitivos sempre acreditaram nisso, porque viam Deus como um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus ditador, tirano. E o Jeová da Bíblia não era diferente. Ele era visto pelo povo judeu como um Deus que se impunha pela força, um Deus com os nossos defeitos, que se envaidecia, que irava e consequentemente se vingava. E nós podemos ver inúmeros relatos no Velho Testamento de fatos que aconteciam, de tragédias que aconteciam, fossem elas físicas, fossem elas geológicas, fossem morais e até mesmo políticas, e todas eram atribuídas ao castigo de Deus. Deus castigou porque nós erramos. Existem aqueles outros que falam que são sinais do fim do mundo. Está acontecendo porque o fim do mundo está próximo. Também nós podemos encontrar fundamentos na Bíblia. Claro, quando eu falo fundamentos na Bíblia, é se entendermos literalmente como está lá, se não procurarmos estudar, nos aprofundar no tema, porque Jesus falou no chamado sermão profético, em que ele falava sobre as coisas futuras, ele fez lá uma descrição aterradora. Dentro do templo, quando saíam do templo, os apóstolos olharam para o templo majestoso, o templo de Jerusalém. Admirados, Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso ruirá.
E depois, reunidos no Jardim das Oliveiras, eles pediram explicação e Jesus disse, fez lá um relato das coisas que aconteceriam. Mas ele dizia, não se preocupem, isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Olha, o princípio das dores. Mas ele concluiu depois, naquilo que eu acho mais interessante e que talvez não, eu tenho certeza que se encaixa com aquilo que nós espíritas acreditamos, que estamos em um momento de transição, passando de uma fase para outra, da fase de expiação para a fase de regeneração. E ele marcou este momento quando disse, quando vocês virem a abominação, ou seja, a corrupção dos costumes dos lugares onde não deveria estar. Ou seja, o desrespeito, inclusive as coisas sagradas, a Deus, a família, todos os princípios, realmente o retrato do que nós estamos vivendo hoje na sociedade de um modo geral. Então, certamente, nós estamos passando por um momento importante, mas sem dúvida nenhuma, não do fim do mundo. Mas por que então acontecem essas coisas? Para aqueles que dizem que é o prognóstico do fim do mundo, eu diria, e eu trouxe até, porque a minha memória já não é mais tão boa como antigamente, eu trouxe aqui até anotado alguns dados que eu achei interessantes. Aconteceu um terremoto monstruoso, meu Deus, é o fim do mundo. No ano 1138, na Síria, um terremoto matou 230 mil pessoas. E o mundo não acabou. Em 1556, na China, matou 830 mil pessoas. E o mundo não acabou. Em 1920, na China, a China é vítima. Mais 240 mil pessoas morreram em um terremoto. E em 1976, 779 mil pessoas morreram. E o mundo não acabou. Sem falar de outros menores. Em 1775, um terremoto matou 90 mil das 250 mil pessoas que habitavam Lisboa. Lisboa foi inteiramente destruída. E o mundo não acabou. Mas as doenças que nós enfrentamos hoje são sinais disso. Basta darmos uma olhada na história para vermos que nós não temos doenças hoje. Não mais do que antes, apenas são identificáveis hoje. Só para citarmos uma, a peste negra no século XIV matou quase a metade de toda a população da Europa e da Ásia. Algumas cidades tiveram mais da metade da população morta. E o mundo não acabou. Mas não acabou, mas é castigo de Deus. Será? Será que é castigo de Deus? Isso mais uma vez nos leva a pensar em um Deus que nós acreditamos, um Deus vingativo. Por que Ele nos castigaria? Porque nós erramos. O Espiritismo diz que não, porque o Espiritismo nos mostra um Deus que é todo amor.